Bíblias, na primeira epístola de João, primeira epístola universal de João, capítulo de número 2. Primeira epístola de João 2, a partir do verso 18. Primeira de João 2, a partir do versículo de número 18. Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira é da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Poderia sentar. Nós vamos falar nessa noite, irmãos, sobre quem ou o que é o anticristo. E João menciona nas suas epístolas. A expressão não aparece no Apocalipse, não aparece nos escritos de Paulo, não aparece nos evangelhos. Ela é própria de João em sua epístola. Melhor seria inverter a ordem da pergunta, em vez de vir primeiro a pergunta quem é, e depois o que é. Deveríamos perguntar primeiro o que é e depois quem é. Porque, como nós veremos, João não está falando do anticristo como uma pessoa singular, ou pelo menos não imediatamente. Não um determinado ser humano, João, José. Mas o anticristo que ele menciona aqui é um tipo de pessoa. Não uma pessoa singular, mas um tipo de pessoa, um modo de ser de pessoa, que obviamente poderá ter concretização em uma pessoa singular, poderá ter expressão em uma pessoa singular. Se você observar o que nós lemos, pelo menos o anticristo que ele menciona já existente, era o gnóstico. O gnosticismo foi uma seita que surgiu nos primórdios do cristianismo. Ela fazia uma mistura entre elementos cristãos e elementos gregos. Os gregos eram filósofos e os gnósticos eram admiradores da filosofia, do pensamento grego, particularmente o pensamento platônico. E esses gnósticos subordinaram, sujeitaram a mensagem do Evangelho ao pensamento grego. Adaptaram o Evangelho ao pensamento pagão, filosófico, grego. Praticamente eles reinventaram um Cristo da cabeça deles. E o gnóstico é aqui o que João, de modo mais imediato, em seu tempo, chama de anticristo. E nós veremos por quê. No verso 18 ele diz assim: Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Ele fala que em seu tempo havia muitos anticristos, porque em seu tempo havia inúmeras versões de Jesus dadas alternativamente
justamente pelo gnosticismo. Os gnósticos ensinavam que a matéria é o princípio do mal, da perversão, e que a ambição do homem não deve ser a ressurreição corporal, a ressurreição física, mas deve ser a imortalidade da alma, desvencilhar-se do corpo, para então o homem poder viver fora do invólucro deste, poder viver apenas numa dimensão espiritual. Os gnósticos criam numa espécie de pré-existência. Nossos espíritos teriam existido antes de estarmos dentro de um corpo. E nós, nesse mundo pré-existente, nos afeiçoamos a coisas inferiores e fomos punidos, sendo enclausurados dentro da matéria, do corpo. O corpo, portanto, não faria parte do que somos, mas era um cativeiro, uma prisão dentro da qual ficamos enclausurados. E o desejo era de o homem libertar-se do corpo, não redimi-lo. Os gnósticos ensinavam uma salvação que não era pela cruz, pela expiação da culpa no sangue de Cristo, mas pela iluminação espiritual. O homem iluminado espiritualmente iria entender que ele não. Se alguém puder ajudar, irmãos, aqui, eu não sei o que é isso, mas é uma mensagem difícil para ocorrer com o barulho. Então os gnósticos acreditavam que a salvação era pela iluminação espiritual. O homem entender que o corpo não lhe era próprio, que o corpo era uma prisão, para então desejar livrar-se do corpo e assim livrar-se também das coisas que eram do mundo físico, para ele poder viver fora do corpo. Essa era a missão do gnóstico. Existiam vários vertentes, por exemplo, o ramo do gnosticismo dizia que se deveria tratar com severidade o corpo, promovendo o ascetismo, espécies de penitência, de flagelos corporais. Paulo fala acerca disso na carta aos Colossenses, daqueles que tinham humildade fingida, ascetismo, rigor para com o corpo. Por outro lado, existiam gnósticos que diziam, já que o corpo não faz parte do nosso ser, nós podemos usar dele abusivamente para a prostituição, para a lascívia, porque não se atribuirá o que é feito pelo corpo a nós, porque o corpo não integra nosso ser real. Lá em Corinto o problema já era esse, a devassidão, a prostituição. Mas a heresia gnóstica foi tão forte que você vê Paulo da carta aos Coríntios dedicando um capítulo inteiro para não apenas mostrar que Jesus ressuscitou, mas que nós também temos a esperança da ressurreição física. Porque por influência do gnosticismo ali, muitos estavam negando a ressurreição, quer fosse a de Jesus, quer fosse a dos crentes. Porque a matéria era vista como uma coisa ruim, não havia esperança para ela, a esperança era se livrar dela, sendo iluminado espiritualmente para reconhecer a nossa origem, para reconhecer onde estávamos antes do corpo e tentarmos voltar àquela nova posição. Os gnósticos também tinham duas visões acerca de Jesus. Uma dizia que quando Jesus apareceu com o corpo, seu corpo não era real, era uma ilusão, era um corpo imaginário, fictício, era uma aparência de corpo, porque Jesus, um ser elevado, não iria encostar-se na matéria, não iria vestir-se da matéria, que era para a visão gnóstica uma coisa intrinsecamente má. Então seu corpo era aparente, lá naquela cruz não houve sofrimento real, sangue real, dor real, nada disso. Essa era uma vertente. Outra vertente gnóstica distinguia Jesus do Cristo.
O Cristo é que era o ser elevado, espiritual, que havia entrado no corpo de um homem chamado Jesus. E pouco antes da morte de Jesus, o Cristo teria saído deste corpo. E então só o homem Jesus, que não era o Cristo, é que fora crucificado. Eles, portanto, negavam que a salvação vinha pela morte na cruz. Eles desprezavam o acontecimento da crucificação e não tinham nenhuma esperança de ressurreição física para os crentes. Por isso que João está dizendo, já é a última hora, como ouvistes, que veio o anticristo. Quer dizer, iria vir uma versão do anticristo no futuro, mas ele diz que já no seu tempo, muitos se têm feito anticristos. Eram as várias vertentes gnósticas daquele período, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós. Portanto, estas pessoas eram apóstatas, estiveram no meio da igreja, sem que fossem genuinamente crentes, fomentando os seus erros. Mas quando saíram para formar seu próprio gueto, sua própria seita, mostraram que nunca haviam sido verdadeiramente crentes. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Olha o que ele diz no versículo 22. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Era o que os gnósticos faziam. Eles negavam que o homem Jesus era o Cristo que esteve nele. Uma das vertentes dizia isso, que o Cristo, que era o ser espiritual, entrou no homem Jesus, mas saiu dele antes da hora da cruz. De maneira que o que foi crucificado foi o mero homem, mas não o verdadeiro Salvador, que era o Cristo, que entrou em Jesus para nos ensinar. Porque para eles a salvação era pela sabedoria, era pelo conhecimento destas coisas. Um conhecimento secreto, só eles tinham. Uma filosofia especial, que somente eles, iluminados, poderiam ensinar. Então o Cristo entrou no nome de Jesus para ensinar, mas saiu antes da cruz. Por isso que João diz: quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo, porque o gnóstico negava. É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Note, aqui ele não está falando de uma pessoa em particular, ele não está falando do João, do José, da Maria. Ele está falando de um tipo de pessoa. Quem é o anticristo? É o João, é o José, a Maria? Não. O anticristo é aquele, é um tipo de pessoa. É aquele que nega que Jesus é o Cristo. Quem nega o Filho, quem nega que Jesus é o Cristo, esse é o anticristo, é o tipo anticristo. Portanto, na mente de João, está em primeiro lugar, não é uma pessoa, é um tipo. Ele entende que havia anticristos em sua época, no plural, falando das vertentes gnósticas, variadas. Ou existia o anticristo no singular na sua época, o gnosticismo como um todo. O homem que assume a visão gnóstica acerca de Jesus, e ele fala que haveria um outro anticristo, um outro tipo de anticristo, de mensagem que viria no futuro, um anticristo do porvir. Portanto, é como disse, a primeira pergunta não é quem é, mas o que é. Porque o anticristo em João é um tipo de pessoa. Por que era tão grave a heresia gnóstica, a ponto de o gnóstico representar aquela época o modelo do anticristo? O que havia de tão grave naquela heresia? Ao negar que Jesus teria vindo em carne, eles tornavam a cruz insignificante. Eles criavam um Cristo Salvador que salvava sem a cruz, um outro Cristo. A cruz, que é o centro e coração do Evangelho, ficava desnecessária. A ressurreição, que foi o testemunho do Pai, de que aceitou a morte do Filho a nosso favor, o Pai o trouxe de volta dentre os mortos, para mostrar que aceitaram o seu sacrifício. A ressurreição era negada. Não havia salvação
sangue, mas pela sabedoria. Sabedoria que não era a revelada, era a sabedoria humana que fala Paulo, era o humanismo grego que domesticara o Evangelho, que dera uma nova roupagem ao Evangelho. E escute bem, o anticristo já naquele tempo, presente no tipo do gnóstico, já era um tipo de humanista, porque o pensamento grego é a sabedoria humana. O que eles desenvolveram com suas coisas boas e ruins representa o melhor esforço da razão humana, do homem tentando resolver as próprias coisas, descobrir o segredo das coisas. Então o gnóstico era um tipo de humanista mesmo naquele tempo. Desprezava a cruz, desprezava a ressurreição e desprezava a igreja. Quando Agostinho comentou a primeira epístola de João, ele falou isso, porque a igreja é o corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo. Só tem sentido falar dela como um corpo místico de Cristo se houver o corpo físico de Cristo. Só tem sentido tratá-la analogicamente como um corpo se houver um corpo paradigmático, ao qual ela é comparada. Portanto, ao negarem que Jesus teria vindo em carne, ao negarem a corporeidade de Jesus, eles negavam a igreja. Negavam a igreja, negavam a expiação, negavam a ressurreição. E no final o que ficava era uma filosofia humana, uma sabedoria humana, um humanismo secular travestido de cristianismo. O Cristo que eles pregavam era outro Cristo. Então, o anticristo é a primeira lição que nós devemos tirar. Não é primeiramente alguém, é primeiramente um tipo de pessoa. De certa maneira, reformadores protestantes, pré-reformadores, anabatistas tiveram uma intuição disso quando eles diziam, por exemplo, que o Papa era o anticristo. Quando eles diziam que o Papa era o anticristo, eles estavam dizendo que aquele Papa da época em que eles viviam era o anticristo, senão todos erravam. Senão todos teriam se equivocado. Até a confissão batista, no início da Idade Moderna, na Inglaterra, teria se equivocado por dizer que o Papa era o anticristo, se estivesse a se referir ao Papa daquela época. Quando eles falavam o Papa era o anticristo, eles não estavam falando de um homem, mas de um tipo de homem. Eles estavam querendo dizer que o papado é uma instituição que funciona como anticristo, que cria um modelo de pessoa que nega Cristo. Afinal de contas, Papa vem de Pai dos pais. A Bíblia diz: a ninguém chameis vosso Pai, o Pai universal, porque só há um Pai que é Deus. Aí o Papa já usurpou o lugar do Pai. Mas o Papa também disse a rocha sobre a qual a igreja é edificada. A rocha, entretanto, sobre a qual a igreja está edificada é Cristo. Ele disse: é o chefe e cabeça da igreja, mas esse papel pertence a Cristo. E quando Jesus subiu ao céu, ele disse: eu vou e deixo o outro Consolador, o Espírito Santo, é o meu substituto, vai ficar com vocês em meu nome. O Papa, entretanto, disse que ele é o substituto de Cristo. Ele, em sua função, ocupa o lugar do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E assim, reformadores, pré-reformadores diziam em seu tempo: o Papa é o anticristo. Eles queriam dizer o que ele representa é a negação de Cristo. Portanto, eles não estavam dizendo que o Papa singular, pessoa específica de sua época, que ocupava o pontificado romano, era o Papa, mas que o papado, enquanto tipo, era anticristo em seu tempo. Interessante, irmãos, que anti, essa expressão anti, não quer dizer primeiramente contra. Já é uma derivação interpretativa dizer que é contra. Anti
anticristo é alguém que quer o lugar de Cristo. Ele é visto como negador de Cristo secundariamente, mas ele é, no primeiro momento, um usurpador. Um dos títulos, por exemplo, do papado, pelo qual os reformadores taxavam o Papa de anticristo, um dos títulos do papado é vigário de Cristo. O vigário é o substituto, é aquele que está no lugar. Então seria um título de quem estaria no lugar de Cristo. Seria quase que uma equivalência ao sentido da expressão anticristo. Então, quando nós lemos aqui sobre o anticristo ele não diz é esse, é aquele, em seu tempo, João diz, é aquele que nega que Jesus é o Cristo. É o gnóstico, esse é o anticristo. Ele fala de muitos que se fizeram anticristo porque o gnosticismo, embora fosse uma orientação comum, tinha várias vertentes, tinha várias alternativas explicativas, todas elas centradas nessa ideia de que a matéria era coisa negativa, de que o Redentor era apenas um mestre de sabedoria espiritual, de que não era salvação por meio de sacrifício de carne, que não haveria ressurreição. Nós vemos isso ficar mais claro na primeira epístola de João, capítulo 4, veja só. A partir do verso 1. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa, o gnóstico, que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Note, alguém pode dizer, pastor, tudo bem, quem nega que Jesus veio em carne, está com o espírito do anticristo, mas aqui o anticristo é alguém específico, no futuro, porque fala do anticristo que há de vir, é alguém, uma pessoa. Veja como ele diz, do anticristo do qual já ouviste que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Se você entender a primeira parte, que o anticristo que há de vir é uma pessoa singular, então por coerência você teria que aceitar que ele já estava no mundo desde os dias de João. E obviamente isso não é verdade. Mas o mesmo anticristo que aqui João coloca que há de vir, ele diz que já agora está no mundo. Se eu entender como sendo uma pessoa específica, então note a esquisitice, essa pessoa específica já estaria entre nós desde os dias de João até agora. Então ele não está falando de uma está no mundo, ele está, em outras palavras, dizendo que viria uma outra versão gnóstica no futuro, que haveria algo que era diferente do que existia no tempo dele, senão ele não falaria do anticristo que há de vir, mas que ao mesmo tempo que era diferente, em um outro sentido era igual, senão ele não diria que já está no mundo. Ou seja, vai vir um tipo de anticristo específico, mas que é como esse, que é a semelhança desse, um outro gnosticismo, um outro humanismo, um outro produto da sabedoria humana, orientada por Satanás, e não baseada na revelação. Aí ele fala do anticristo que haveria de vir. Quando nós lemos o Apocalipse e vemos as duas bestas do Apocalipse, nós ficamos sempre a perguntar: qual destas duas é o anticristo? Bem, o anticristo, como eu disse, é um tipo que vai ter voz e expressão, que vai se materializar, se singularizar, tanto na primeira como na segunda besta. De maneira que não me equivocaria se eu dissesse que as duas são o anticristo, num certo sentido, porque o anticristo vai ser um modelo de humanidade que faz confissão de determinadas mentiras, que vai mentir acerca de algumas coisas, e essa nova humanidade
É uma humanidade que é fruto de um sistema que é tanto político como religioso, implicados, juntos. Então a figura do anticristo terá, tanto na primeira como na segunda besta, expressão. Se eu tivesse que escolher uma das duas, eu escolheria a segunda, porque ainda mais concretizadoramente será o anticristo. Primeiro, porque aqui há uma alusão a falsos profetas que saíram pelo mundo, e desses alguns que têm o espírito do anticristo. Há uma linguagem que alterna entre falso profeta e anticristo. Aqui em João capítulo 4, na primeira epístola de João, e a segunda besta lá é chamada de falso profeta, a que sobe da terra. A que sobe da terra é que fará sinais. Não é dito nada sobre a primeira, que tenha feito sinais. Portanto, é a segunda que faz vir fogo do céu, que engana com sinais e prodígios de mentira. É a segunda, de acordo com o Apocalipse, que estabelece a marca, sem a qual ninguém pode comprar ou vender. E é ela que persegue os que não usam a marca da besta, que não adoram a imagem da besta. Portanto, ela vai executar os mártires, vai estar diretamente ligada à execução dos mártires da grande tribulação. Mas não entenderia estar equivocado se alguém falasse da primeira ou da segunda, e o melhor sentido é que é um tipo, o anticristo vai ser uma nova versão de gnóstico, de herege, que vai ter expressão na boca tanto da primeira besta como da segunda, porque elas formam um sistema único, religioso, político ou político-religioso. Mas a segunda estará mais ativa, como disse. Vamos entender melhor a posição destas duas figuras mencionadas no Apocalipse. Eu falei aqui no culto de quinta passada que a primeira besta que sobe do mar, ela tem a descrição da quarta fera vista por Daniel. Daniel vê 4 feras, 4 bestas, 4 animais, que representariam 4 impérios. A primeira representaria a Babilônia, a segunda besta representaria o Império Medo-Persa, a terceira o Império Macedônio, o Império Grego de Alexandre, e a quarta o Império Romano. A descrição que João dá da primeira besta, a que sobe do mar, a besta híbrida, é a descrição que Daniel dá do quarto império no seu livro. Note, eu entendo que, embora se possa falar de anticristo em referência à primeira e à segunda besta, cabe mais a segunda. Por isso, a primeira besta, a que sobe do mar, não se lhe dá um destaque pessoal. Ela é apenas representante de um império. Quando você, por exemplo, lê sobre os 4 impérios lá em Daniel, você não pensa tanto em pessoas, Nabucodonosor, mas em Império Babilônico. Você não pensa tanto em Alexandre, mas no Império Grego. Assim, os líderes eram apenas a encarnação dos impérios, mas o império é que é destacado. Tanto que Nabucodonosor aparece como uma grande figura do Império Babilônico, mas ele teve sucessores ainda dentro do Império Babilônico, como também Alexandre o Grande do Império Grego morreu e seus 4 generais deram continuidade. A ênfase lá está no Império. Inclusive, quando Daniel fala da quarta besta, do quarto animal, que é o Império Romano, ele destaca o Império Romano em seus 2 momentos. O momento em que ele surgiu, superando o Império Grego, inclusive estando incluído nesse momento histórico o tempo em que os judeus ficaram dominados pelos romanos. E ele também fala lá, Daniel, deste mesmo Império Romano reconstruído em momentos futuros, que é o que vai aparecer na grande tribulação, depois do arrebatamento da igreja. A ênfase de Daniel está no império, não numa pessoa, porque inclusive ele traça
a coisa de forma contínua, como se o mesmo Império Romano lá que se levantou para vencer o grego, inclusive nos dias de Jesus, estava hegemônico, é o que vai reaparecer futuramente. A ênfase dele não é no líder deste império, é no império, em si e por si. A descrição lá do Apocalipse da primeira besta é a descrição do Império Romano. Haverá uma besta específica, o nome haverá, vai ser lançado no lago de fogo, junto com o falso profeta. Mas a ênfase, no caso da primeira, não é na pessoa, embora a pessoa seja responsável pelos seus atos, vai ser condenada, mas a ênfase é na estrutura política que ela representa. Que não é uma estrutura em que ela vai se estabelecer sozinha. Haverá 10 nações que vão apoiar essa estrutura política encabeçada pela figura da primeira besta. Se você notar, a Bíblia fala que os 10 chifres que estão na primeira besta são 10 reis. Mas nenhum de nós fica perguntando quem são esses reis. A gente fica perguntando quais são esses reinos. Porque a gente sabe que o que importa ali não são as pessoas que representarão essas 10 nações. São as nações que elas representam. A ênfase não está naqueles reis em específico. A gente nunca tem a curiosidade de saber quem são esses reis. A gente quer saber quem são esses reis. Uma confederação de 10 nações. Então todo o discurso de João, de Daniel, sobre a primeira besta do Apocalipse é um discurso sobre um império, sobre uma estrutura, que tem uma figura que a representa. Mas é uma estrutura, é um império político, que depende não só de uma pessoa, mas do apoio de 10 nações. Quando a Bíblia fala, porém, da segunda besta, a ênfase não está numa estrutura que ela representa, está nela como indivíduo. Tanto que ela não é chamada só de besta, é chamada de falso profeta. Se lhe dá uma expressão mais particular. Ela representa o pequeno chifre que Daniel menciona, que se ergue na primeira besta e derruba 3 dos 10 que representam as 10 nações que apoiarão a primeira. Então nós vamos ter 10 nações que apoiarão a primeira besta, mas dessas 10, 3 não quererão um falso profeta no sistema, mas ele se imporá, vencendo essas 3 nações no sentido de manter-se em sua posição com o desgosto dessas 3 nações. É interessante que, ao que tudo indica, o falso profeta é o líder da Babilônia. Ele vai conseguir galgar a sua posição, porque ele vai estar inicialmente dentro de uma estrutura religiosa, que é a grande Babilônia, o cristianismo falsificado. Porque note, a igreja se representa por uma virgem, a Babilônia por uma prostituta. A igreja se representa pela Nova Jerusalém e a outra se representa pela cidade da Babilônia. É uma versão falsa da igreja, é a cristandade apóstata, e o falso profeta deve vir dessa grande Babilônia. Tanto que as 10 nações que apoiam a primeira besta vão destruir a grande Babilônia. E dessas 10, 3 vão se opor ao falso profeta, parecendo que então esse falso profeta é o líder da grande Babilônia, dessa falsa cristandade. Mas em algum momento da grande tribulação, a grande Babilônia vai embora e o falso profeta se mantém na sua posição. É como se ele em algum momento da grande tribulação se desvencilhasse até de um pseudo-cristianismo para se tornar porta-voz de uma coisa totalmente diferente, que vai se estabelecer na grande tribulação. A primeira besta depende da estrutura das 10 nações, é o governo mundial. Ela aparece mais mencionada como um indivíduo porque representa tudo isso, mas a segunda, se representasse alguma coisa, seria a grande Babilônia, mas a grande Babilônia passa e ele fica. Então ele se torna figura importante na sua individualidade dentro daquela história. Não é o que ele representa, é quem ele é. Ele opera milagres. Ele faz fogo descer do céu, ele engana. Ele estabelece uma marca. E esta
Segunda besta é o que se identifica com o homem do pecado, filho da perdição, da carta de Paulo aos Tessalonicenses. Mas veja bem, vamos voltar à história do anticristo. O anticristo mencionado por João é um tipo de pessoa. Naquela época de João, o gnóstico, que negava Jesus veio em carne, mas João diz: tem um outro anticristo que vai vir, que é como o que está agora. Mas ele vai vir, então é uma outra versão que haverá naquele tempo. Então na grande tribulação nós teremos uma outra versão gnóstica. Se o primeiro gnosticismo teve o pensamento cristão domesticado pelo humanismo grego, durante a grande tribulação, o novo gnosticismo vai ser totalmente dominado pelo humanismo. Um humanismo que não é aquele dos gregos, é da nossa geração, mas que vai ter muitas afinidades com aquele. Meus irmãos, observe o que está acontecendo em nosso tempo. Como nós já podemos perceber alguma coisa desse tipo. A ideologia de gênero é um gnosticismo. O que a ideologia de gênero diz é que um homem pode estar no corpo de mulher e uma mulher pode estar no corpo de um homem. Que uma pessoa pode estar no corpo errado. Então o corpo não é inerente à pessoa. O corpo não pertence à pessoa. A pessoa pode ressignificar a sua sexualidade independentemente de seu sexo biológico. É uma negação da corporeidade. Nós estamos vendo isso. Os abortistas falam do ser humano alojado no corpo da mãe como se não fosse vida. Ou seja, enquanto estiver aqui no corpo, é um pedaço desse corpo que pode ser expulso. Os gnósticos acreditavam que pela iluminação espiritual nós poderíamos ir ascendendo até chegar numa posição de divinização, nos distanciando do material, nos elevando ao espiritual, e por degraus poderíamos chegar a uma espécie de estado de divindade. O que é que nós temos na ideologia de gênero, no pensamento secularizado hoje, que quando a pessoa diz que é, ela se torna? O que é isso se não transformar o homem em Deus? Foi Deus que disse que haja luz e houve luz. Foi Deus que pela sua palavra criou as coisas. E essas pessoas dizem: não, se eu disser sendo mulher que sou homem, se eu disser sendo homem que sou mulher, me torno. É uma espécie de divinização do homem. A gente nota que todo esse espírito secular embutido na ideologia de gênero, no novo abortismo, no novo feminismo, presente em todas essas ideologias do nosso tempo, vai ganhando expansão, vai ganhando extensão, e provavelmente será esse modelo de humanismo que vai aparecer na grande tribulação. Um modelo em que o homem é Deus, em que o homem cria as coisas, em que o homem pela sua sabedoria resolve, mas sua sabedoria é louca, onde o corpo é negado. Pessoas aí não estão só querendo ser mulher, não, querendo ser aliens também, fazendo mudanças físicas para parecer com alienígenas, com bonecos de desenho animado, com lagartixa. O corpo está sendo visto como se fosse uma tela para arte, e pessoas estão colocando tatuagem de ponta a ponta. E eu fico lamentando que alguns evangélicos liberais fiquem defendendo que tatuagem não é pecado, discutindo só a questão de pôr não a tatuagem, não a visão de mundo por trás. Porque a visão de mundo por trás é que este nosso corpo não é parte de nós, é só uma tela para a gente esculpir arte, fazer o que quiser com ele. É um novo gnosticismo. As pinças, todas essas coisas se colocam nas orelhas, as modificações, como se o corpo fosse apenas algo para ser esculpido e não integrasse o que nós somos.
Meus irmãos, é isso que vai crescendo, é isso que vai ganhando força no nosso mundo de hoje. É esse novo modelo de humanismo que provavelmente representará o novo gnosticismo, o anticristo que há de vir, que encontrará tanto na primeira como na segunda besta o seu porta-voz, maximamente na segunda, que, como eu disse, é a que promove marca, é a que promove restrições na compra e venda sem a marca, que é a que instala a imagem da primeira besta para ser adorada. Quando a gente lê esse versículo, a gente fica pensando na imagem da primeira besta como fosse a imagem do homem, como uma imagem de Nabucodonosor. Mas será algum tipo de imagem do que o Império Romano reconstruído nessa nova situação representa. Será uma imagem dessa estrutura política que deverá ser reverenciada, que deverá ser adorada. A segunda besta vai transfigurar o político e religioso, vai criar uma nova imagem do homem. Por isso que o número da besta é 666. 6 é o número do homem que foi criado ao sexto dia. 3 é o número de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. 666 é o homem 3 vezes. É o homem querendo ser Deus. É o homem querendo tomar o lugar da divindade. A Bíblia diz que o homem da perdição, o filho do pecado, vai se apresentar parecendo ser Deus, como se fosse Deus. Na verdade, ele não quer ser adorado enquanto indivíduo. Ele quer que se olhe para ele e veja a imagem do sistema, da nova humanidade que eles vão criar. É interessante que uma das palavras mais usadas hoje é engenharia social. Nós temos uma luta na sociedade entre 2 flancos. Os que dizem que é importante a tradição. Nós resolveríamos até fora desse discurso, para nós o que é importante é a Bíblia. Mas os que falam na tradição estão mais próximos do que nós acreditamos. Eles dizem que nós temos que respeitar a história, toda a construção humana, todos os valores, tudo que melhorou a sociedade. E os que defendem a engenharia social dizem: não, este mundo é dado, é cheio de relações de opressão, de dominação, de homem sobre mulher, de branco sobre negro, de rico sobre pobre. É um mundo que está todo estruturado em relações de dominação. Nós temos que desconstruir tudo para construir um novo mundo. E como é que vai ser esse novo mundo? O mundo da cabeça deles. O mundo em que eles vão dominar. O mundo em que eles vão dizer como é que as coisas devem ser. Em que eles vão construir uma nova humanidade. Então, esse tipo de coisa é que vai ganhar toda a proteção, toda a ascensão no governo das 2 bestas, no governo do tipo do anticristo. A Bíblia diz, irmãos, lá em Tessalonicenses, nós lemos isso já em culto passado, que o mistério da iniquidade já opera, o espírito do anticristo já está no mundo. Mas aonde o detém? Aonde o freia? É o Espírito Santo através da igreja. É o Espírito Santo por meio do corpo de Cristo. E a história humana pode ser até interpretada à luz dessa luta. O plano do diabo é o mesmo, do ponto de vista geral. Ele pode ter planos específicos para lhe derrubar, mas o plano dele para a história é sempre o mesmo. O diabo não tem plano B, só tem um plano A. Então ele fica toda hora querendo estabelecer um curso de acontecimentos e a igreja resistindo. A história poderia muito bem ser olhada dessa maneira. A igreja resistindo à tentativa do anticristo de estabelecer o seu reinado. A tentativa de Satanás de estabelecer essas coisas. Por exemplo, a Bíblia diz que o Império Romano é a besta que foi ferida, mas milagrosamente recuperou-se. Há motivo ao fato de que foi vencido pela espada dos bárbaros, ferido com a espada na linguagem da Bíblia, mas vai se reorganizar na grande tribulação. Entretanto,
construir o Império Romano, que durou até muito tempo, o Sacro Império Romano, com a coroação de Carlos Magno como o grande imperador desse império, e os sucessores vieram a posteriori. Ele não teria conseguido construir aquele Império Romano, o Sacro Império Romano, sem a ajuda do Papa. Note como é uma versão parecida de uma primeira besta imperial e uma segunda besta religiosa. Por isso que os reformadores, pré-reformadores, anabaptistas daquele tempo diziam que aquele era o sistema do anticristo. Talvez fosse a tentativa de Satanás de, naquele momento histórico, estabelecer isso que vai acontecer na grande tribulação. Mas estava ali um remanescente para resistir, para pregar contra. Ainda não era a hora. Um remanescente resistindo. Houve uma marca, pastor, houve uma imagem naquele império. Houve a cruz. Os cruzados eram conhecidos pelo emblema da cruz. Os inquisidores pelo emblema da cruz. O cristianismo primitivo não usou a cruz como símbolo, embora pregasse a mensagem da cruz. O símbolo dos cristãos primitivos era um peixe, porque as iniciais de uma expressão sobre Jesus coincidia com o nome grego peixe. Mas só depois de um tempo passaram a usar cruzes como situação que Jesus teve que levar. Ninguém ia venerar a cruz, um símbolo de maldição. Iríamos pregar a mensagem da cruz. Os cristãos daquele tempo entendiam a diferença entre ter peito para carregar a cruz e querer levar a cruz no peito. Os cristãos verdadeiros. Mas aí passou a ser o grande símbolo das cruzadas, da Inquisição, da perseguição aos anabatistas, aos pré-reformadores. Durante o nazismo, mais uma vez, o terceiro Reich de Hitler, seria esse Império Sacro Romano restaurado sob a liderança da Alemanha. Inclusive ele dizia que seria um império de 1000 anos, fazendo até uma alusão ao milênio. Liderado pela Alemanha, e houve o Papa de Hitler, houve os líderes religiosos que o apoiavam, houve até, irmãos, uma versão do cristianismo que dizia que Jesus era ariano. Veja só, era um tipo de gnosticismo. Jesus nasceu lá em Israel, mas era ariano, não era judeu. E surgiu durante aquele período. E também tinha um símbolo, a suástica, que era um tipo de cruz. E também foi um símbolo naquele tempo. Mas havia uma igreja confessante na Alemanha. E crentes que oravam em todo lugar, que fizeram resistência a tudo aquilo ali. Novamente nós vemos as coisas se formando. Nós temos alguma coisa agora que aponta que estamos realmente num momento preciso. É que Israel voltou ao seu lugar. É claro que naquele tempo poderia já a igreja ser arrebatada e no dia seguinte Israel voltar à sua terra, porque o Estado de Israel foi criado em um dia, como disse o profeta, por uma decisão da ONU. Isso poderia acontecer um dia depois. Não precisaríamos esperar Israel voltar para o seu lugar para achar que Jesus viria nos arrebatar. Mas, quando Israel volta, alguma coisa que já é do tempo da tribulação se adianta. Por isso nós entendemos que o que está se formando está mais próximo. Mas o nosso dever é resistir, irmãos. É resistir. Resistir ao mistério da iniquidade. Resistir profeticamente ao espírito do anticristo. Condenar essa ideologia humanista. Essa ideologia sem Deus. Essa ideologia que coloca que o homem resolve as suas próprias coisas. Que nega o valor do corpo. Que diz que as pessoas têm poder de se recriar pela palavra. É nosso dever resistir, enfrentar. Estamos aqui mais do que nunca, nessa hora, nesse momento, para resistir a isso. Senão nós seríamos desnecessários nesse momento histórico. Mas nós estamos aqui para fazer frente a isso, para resistir a isso. Portanto, abra a sua boca, crente. Faça soar a verdade. Pregue o
anticristo da Bíblia. Pregue a mensagem da Bíblia, resista a tudo isso, porque Jesus vai voltar para buscar não a igreja que está acomodada, dizendo: rico sou, de nada teu falta. Ele vai voltar para buscar a igreja da qual ele disse: eu pus diante de uma porta aberta que ninguém pode fechar. Não negaste o meu nome, guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora que advir sobre o mundo inteiro. Meus irmãos, nós estamos aqui para resistir ao espírito do anticristo até que a trombeta soe. E nós subamos ao encontro de Jesus nas nuvens. Aí o plano de Satanás vai se coagular, mas não vai se coagular de maneira que vença. Porque antes de João ver primeira besta, antes de João ver segunda besta, lá no Apocalipse, ele viu uma porta aberta no céu. E uma voz que dizia: sobe aqui, para que ele pudesse ver os acontecimentos que viriam na grande tribulação lá de cima. E não daqui de baixo. Quem está aqui de baixo vai desesperar: pronto, agora acabou-se tudo. Mas João viu lá de cima. E quando ele subiu, ele viu o trono. E ele viu o Senhor reinando sobre o trono. Aleluia! Se o diabo vai fazer isso, não é porque ele tem força, é porque Jesus vai tirar a sua igreja. Mas essa mesma igreja que detinha o anticristo, o espírito do anticristo, vai vir de novo por Jesus. E aí nós venceremos. E aí a primeira e a segunda besta irão para o tormento. O diabo vai ser aprisionado e Jesus vai reinar com o seu povo sobre a terra. Para